Eu vou começar perguntando, deputado, a gente falava agora há pouco da agenda econômica, né? Eu acho que a grande pauta neste momento é esse debate que o Lula trouxe, que ele pautou a respeito dos juros e essas críticas ao Banco Central. Mas eu converso muito ali na Câmara, tenho observado dos colegas do senhor que hoje não existiria um clima para você rever a autonomia do Banco Central e queria saber se o PT vai seguir reforçando essa crítica e também levantando essa bandeira. Acho que a grande mudança que tem na condução econômica, pelas falas do presidente Lula, do ministro Haddad, e pela nossa história, é que a economia ela vai prioritariamente olhar pelo povo mais pobre desse país, pelas necessidades que o país tem de gerar emprego, de melhorar salários, controlar o custo de vida. O debate sobre a autonomia do Banco Central, o debate sobre a personalidade do Campos Neto, eu acho que ele é relevante, mas ele é muito menos importante do que o debate que eu considero central, que são as decisões que o Banco Central tomou nos últimos anos, tomou nesse ano. É isso que tem que ser muito questionado, muito debatido. E as consequências dessas decisões. Eu não consigo conceber que nos últimos anos as decisões foram boas se o povo, o país, está numa situação tão trágica, tão dramática. Então, eu acho que toda a crítica que o presidente Lula fez, as críticas que eu fiz, que outros fizeram, tem esse fundamento. Nós queremos que o presidente do Banco Central e o Banco Central deem explicações. Convidar, convocar para ir ao Congresso não pode ser considerado como uma afronta. O presidente Lula, ou o ministro Haddad, ou o Diretório Nacional do PT, que está reunido agora, eu acabei de sair da reunião, fazer uma nota questionando e criticando não pode ser considerado uma afronta, algo desproporcional, até porque tem gente passando fome, até porque tem muita gente desempregada, o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio agricultor e até o grande não aguenta mais essa taxa de juros. E o país precisa voltar a crescer, precisa voltar a ter investimento. Então o debate ele é sim necessário, adequado e a gente tem que tratar isso com naturalidade. Deputado, eu, Otávio Guedes, boa tarde. Bom, os que defendem essa taxa de juros diz que o debate deve ser sobre inflação. Que a inflação vai voltar e, efetivamente, a inflação também é o imposto mais cruel contra os mais pobres. Essa discussão que o senhor está propondo inclui exatamente isso também, impedir o retorno da inflação? Guedes, com certeza. Existem muitos outros países do mundo, o ministro Fernando Haddad demonstrou isso hoje na nossa reunião do Diretório Nacional do PT, que estão com taxas de juros muito menores do que os juros reais no Brasil e não está tendo um surto inflacionário. Então, acho que há elementos que permitem, sim, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, reduzir a taxa de juros e continuar controlando a inflação. E ao debate, é o convite que nós estamos fazendo, por exemplo, para o Campos Neto, presidente do Banco Central, e ao Congresso Nacional, que vai nos permitir ter mais detalhes, se isso é ou não é. A gente não pode fugir do debate, a gente não pode considerar o debate uma afronta ou ficar imaginando que o debate vai gerar alguma instabilidade, alguma incerteza exagerada. É o contrário, é a crítica, o debate, o desafio de reduzir juros controlando a inflação que vai, na verdade, gerar estabilidade, previsibilidade para quem está lá fora e quer investir aqui, o Brasil precisa muito disso, e também para quem está aqui e precisa retomar a capacidade de produção do país para gerar emprego e gerar emprego com salário, gerar emprego com direitos, que essa é a tarefa que o presidente Lula nos colocou. Deputado Marcelo Lins perguntando aqui agora, não sei se eu estava acompanhando aqui a nossa discussão anterior aqui no programa, já que o senhor está falando do debate, da importância do debate, a importância do debate sobre a taxa de juros, a importância do debate também sobre os limites da inflação que a economia brasileira pode aguentar, mas tem esse outro debate agora que acabou se colocando aí, que é o debate sobre a âncora fiscal, envolvendo, de um lado, um seminário no BNDES, organizado pelo Mercadante, do outro lado, os trabalhos do ministro Haddad. Como é que o senhor acompanha de dentro, como líder do partido, esse tipo de troca que, às vezes, fica parecendo que deixa ruídos no ar? Olha, eu já tive várias vezes com o ministro Haddad, e quero destacar aqui o quanto que ele está apostando, de fato, no diálogo com a política, no diálogo com o parlamento, o que não é uma novidade para ele. O Haddad, quando foi ministro
da educação, conversava muito conosco, conversava muito, inclusive, com partidos da oposição, e conseguiu aprovar leis muito importantes que mudaram para melhor, né, a educação do nosso país. E ele tem pedido para a gente não falar em âncora, para a gente falar em um novo arcabouço fiscal, né? O Diretório Nacional hoje está reunido, está debatendo esse tema. Nós vamos ter uma resolução que resume, né, o que foram todas as discussões do dia, no final do dia, que vai ser aprovada pelo Diretório Nacional. A nossa bancada, né, de deputados federais do PT já foi recebida pelo ministro Haddad na semana passada. Ele já passou alguns detalhes, que pediu, é claro, reserva, porque o governo está aguardando ainda a palavra final do presidente Lula. Esse tema vai chegar para o Congresso. Eu acho que o Congresso, né, vai ter sim maturidade, vai ter sim capacidade de aprovar um novo modelo que mantenha o equilíbrio das contas, a responsabilidade fiscal, mas que não engesse o país, né? Ficou provado nos últimos 6 anos que, por exemplo, o teto de gastos foi uma medida fracassada, que ninguém respeitou, mas que, ao mesmo tempo, estrangulou o orçamento da educação, estrangulou o orçamento da saúde e de várias outras ações que tocam lá na frente a vida das pessoas. Isso não pode mais se repetir, né? E eu acredito que o ministro Haddad está caminhando, sim, para achar uma boa fórmula que vai ser aprovada pelo presidente Lula, e aí nós vamos poder divulgar os detalhes, mas que vai ter lá no Congresso Nacional, do que depender de mim como líder da bancada do PT, do que depender da relação que a gente tem já construindo com os outros partidos, um esforço muito grande para avançar, porque o país precisa dar essa resposta, o país precisa deixar muito claro, não deixar margens para dúvidas quanto à responsabilidade fiscal. E o presidente Lula já governou o Brasil, né? Acho que a gente tem que sempre relembrar isso. Durante 8 anos que o Lula governou o Brasil não se jogou em nenhuma aventura fiscal. Pelo contrário, teve superávit, a economia funcionou bem, nós batemos recordes de geração de emprego, nos 8 anos do Lula o salário subia acima da inflação, e o Banco Central naquela época, eu me lembro que o Henrique Meirelles era deputado federal eleito do PSDB, foi convidado pelo presidente Lula, pelo prestígio que tinha, inclusive também no mercado financeiro, e foi presidente do Banco Central autônomo, independente, por mais que não havia ali uma imposição legal, o PT, o presidente Lula, fazia as críticas, questionava, propunha, mas a decisão final era do Banco Central, era do Henrique Meirelles, e ela sempre foi respeitada por um motivo que eu quero voltar de novo, porque estava dando certo, porque estava gerando emprego, porque as pessoas estavam conseguindo ter crédito, estavam conseguindo investir, né, de uma forma que o país cresceu e se desenvolveu. Deputado, boa tarde. Aguarda-se para depois do Carnaval a confirmação dos nomes que vão presidir as comissões temáticas na Câmara e no Senado. O PT, Lula 3, esse governo, ele vem com um compromisso muito forte, eu diria sem precedentes, em relação às questões ambiental, climática e indígena. E, obviamente, é estratégica a função da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Qual é o posicionamento do PT em relação à pressão, eventualmente, que se faça, ou a negociação para indicar um nome que não atrapalhe, não crie obstáculos nesta comissão para essa política do governo Lula? Porque o senhor sabe que um dos nomes, para não dizer o nome que está mais cotado para ocupar essa função, é a de um ex-ministro que é apontado por muitos analistas como o pior ministro do meio ambiente da história do Brasil, Ricardo Salles. Trigueiros, eu tenho muita fé que não vai acontecer. Aí, se construído na bancada do PT, na relação com os outros partidos, na relação com o presidente Lira, né, uma série de ponderações para que a gente evite exatamente isso. Que pessoas extremistas, sejam de que lado for, de que ideologia tenha, né, ocupem as posições mais importantes, né, da Câmara dos Deputados, da presidência, por exemplo, das comissões. Nós fizemos um debate com toda a bancada dia 30, vamos ter uma reunião com os vice-líderes que vão me ajudar, né, a organizar a bancada amanhã à tarde. O presidente Lula chamou uma reunião amanhã para a hora do almoço. O líder do governo, Zé Guimarães, também chamou uma reunião para amanhã cedo, onde a gente vai avançar nessas questões das comissões. O que eu posso te dizer? Entre 5, 6 comissões prioritárias que a bancada do PT me delegou a tarefa de tentar buscar a presidência, está, sim, a Comissão de Meio Ambiente, né, que seria, então,
presidida pelo PT. Claro que isso não depende só da nossa vontade, não depende só da vontade do presidente Lira. O PT, por acordo, né, já que teria a terceira, vai ter agora a primeira pedida entre todas as comissões. Já está decidido que será a CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, será o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. Vai haver escolha de outros partidos, entre eles o PL, União Brasil, o PSD e o MDB. Quando voltar para o PT a escolha, a preferência, se a Comissão de Meio Ambiente estiver disponível, é claro que nós vamos fazer essa opção, né? Há muitos deputados que defendem a participação em outras comissões que também são estratégicas. A da Educação, a dos Direitos Humanos, a de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a de Fiscalização e Controle, que tem um poder convocativo muito grande, pode ser usada pela oposição para atrapalhar o governo, e até mesmo a de Finanças e Tributação, que também é terminativa. Ela não é tão grande como a CCJ, mas os temas, os projetos de lei que impactam, né, as finanças, obrigatoriamente têm que passar pela Comissão Financeira, né, de Tributos e Tributação. Então, a gente está ainda avaliando, esperando, negociando, né, mas eu estou muito assim, confiante de que os outros líderes, o presidente Lira, junto conosco, vão conseguir ter o cuidado para evitar que extremistas, né, ocupem posições de destaque no comando das comissões, porque isso acaba atrapalhando o país e até o ambiente interno, Trigueiros, que foi criado, né, na Câmara dos Deputados, no momento ali do dia 8 de janeiro, daqueles atos terroristas, da reação que a Câmara teve, que criou uma grande unidade, isolando ali 15, 20 extremistas que continuam ainda, né, numa posição muito radicalizada. Líder Zeca Dirceu, Valdo Cruz, boa tarde, muito bom tê-lo conosco. Líder, voltando um pouco à questão da economia, né? O senhor falou que, e com razão, que na época de Lula, Meirelles tinha autonomia para tocar o Banco Central. Mas mesmo assim, naquela época, ele foi alvo de críticas em um dado momento. Me recordo que ali por volta de 2005, ele foi muito criticado, inclusive pelo presidente Lula, né? Nos bastidores ali e até publicamente, porque ele achava que Meirelles devia baixar os juros e não estava baixando. Chegou até a dar a saída dele como certa, chegou a negociar com o Guido Mantega mais à frente que ele sairia do governo e que Beluso iria ocupar o lugar. Bom, entre essa decisão de Lula e tomar a medida efetiva, a economia começou a melhorar, né? Ou seja, o que Lula via como errado, como a economia não estava crescendo, juros muito altos, aí o Meirelles, calma que vai dar certo, calma que vai dar certo. E deu certo, né? Já no governo Dilma, a Dilma chamou Tom Bini e disse, baixa os juros, tem que baixar os juros. A Fazenda vai fazer o ajuste fiscal. Tom Bini baixou os juros, a Fazenda não fez o ajuste fiscal e o resultado foi inflação alta, desemprego e recessão, né? Então, à luz desses dois exemplos históricos do PT, o senhor não teme que, neste momento, vocês estejam cometendo o mesmo erro da época da presidente Dilma e esquecendo o que deu certo no governo Lula? Não, eu não temo isso. Pelo contrário, eu acho que nós estamos cometendo o mesmo acerto que foi, né, definido, estabelecido, que você mesmo lembrou, quando, né, no governo do presidente Lula, o governo 1, o governo 2, havia críticas, havia cobranças, propostas alternativas e, ao mesmo tempo, havia a autonomia do Banco Central. Eu tenho muita fé e estou torcendo aqui para que o Banco Central, né, para que o presidente Campos Neto encontre saídas, soluções, que, é claro, contemple os investidores, contemple a imagem do país, o equilíbrio fiscal, a estratégia de controle à inflação, mas, ao mesmo tempo, que essas decisões permitam reduzir os juros, liberar crédito, possibilitar investimentos, fazer com que o país gere emprego, que a indústria, a agricultura, o setor de serviços possa prosperar no país. Erros e acertos, é claro, servem de lição. Acho que é muito bom você estar, inclusive, recuperando algum deles aqui. Nós não vamos errar, viu? Nós vamos acertar o tom e as decisões elas vão sempre atender aquilo que o país hoje necessita, que é tirar a população da fome,
que é devolver a geração de emprego. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. A minha pergunta é justamente sobre o risco, continuando o que o Valdo vinha falando, de que a inflação pare de cair com todas essas pressões. A gente tem hoje uma inflação que está na faixa de 6%, ela vinha perdendo fôlego, agora ela estacionou novamente e aparentemente o que se está, digamos, negociando com o país é juros um pouco mais baixos, mas com risco de inflação mais alta. O senhor acha que 6% ao ano é uma taxa suportável, é uma taxa adequada para o Brasil? E se uma redução da taxa de juros provocar um repique da inflação, como o governo responderia a isso? Olha, eu não vou aqui estabelecer percentuais, números, parâmetros. Eu vou continuar insistindo, e assim tem sido o nosso diálogo com a bancada, assim tem sido o diálogo com o presidente Lira e assim tem sido o diálogo com o ministro Haddad. Da gente achar um meio termo. Né? Ninguém está propondo um cavalo de pau, uma mudança brusca, né? Que os juros que estão lá nas alturas despenquem do dia para a noite. Eu acho que dá sim para, de maneira gradual e tomando medidas mais ousadas, com uma certa segurança, que permitam destravar a economia do país. Foi isso que a bancada levou como opinião, né, ao ministro Haddad, quando ele nos recebeu. Foi isso que eu senti na fala dele. E é isso que eu estou sentindo. Eu estou, inclusive, até, desculpe o mau jeito aqui, eu estou usando o celular, estou num ambiente que não é o mais adequado. É isso que eu estou sentindo, viu, Mônica? Agora, nos debates, das discussões, das tendências mais diferentes, o PT tem muitas tendências, algumas mais para cá, mais para lá, mas todas as falas estão caminhando para isso, para a busca do equilíbrio, de algo que possa ser feito de forma gradual, de algo que seja sereno, mas que tenha uma certa ousadia diante do momento. Como eu falei, as pessoas estão passando fome. Quem está nos assistindo, né, e está pagando aluguel, por exemplo, quer ver a retomada do Minha Casa Minha Vida acontecer com vigor. Medidas, né, que o ministro Haddad vai conduzir vão impactar nisso, quando a gente fala, por exemplo, no novo arcabouço fiscal. Tem gente que está nos assistindo e não consegue cirurgia há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos pelo SUS. Tem gente que está nos assistindo, a mãe, né, está sem a vaga na creche, porque tem obras que ficaram paradas desde o governo da presidenta Dilma, que agora nós estamos conseguindo retomar, porque a gente teve ousadia e aprovou a PEC do Bolsa Família, a PEC da transição, em dezembro. Né? Muita gente falava que a PEC da transição, do Bolsa Família, era um absurdo, era algo impossível. Né? Nós provamos ali na negociação com o Congresso que dá para chegar no meio termo, não era nem tudo que os críticos queriam, não era nem tudo que o governo queria, mas nós achamos uma boa solução que já está destravando ações importantes que já começam a impactar a vida das pessoas. 600 milhões para zerar a fila de cirurgias, exames, procedimentos no SUS. Né? O presidente Lula vai agora ao Nordeste para retomar o programa Minha Casa Minha Vida. Na semana passada, o ministro Camilo Santana, da Educação, acabou de anunciar a retomada de 1.200 obras que estavam paralisadas de creches e escolas. Então, toda a nossa luta, toda essa polêmica que se formou, inclusive em relação ao tema do Banco Central, é em razão disso. E quando o presidente Lula, às vezes, aparece, né, com uma fala um pouco mais forte, não é porque ele tem uma birra com o presidente do Banco Central ou porque ele tem um problema único, exagerado, com a autonomia. É porque ele está sentindo a dor do povo e está tentando colocar a dor do povo no debate nacional, da política e também da economia. Então, acho que é isso que nos move. Líder, eu preciso encerrar, mas antes de liberar o senhor, queria saber se já existe alguma data, porque, pelo que eu sei, o senhor é o autor do convite para que Campos Neto fale aos deputados na Câmara. Isso já foi apresentado? Já tem alguma negociação, alguma data marcada? Eu assinei autores. Inclusive, acho que não cabe convocação pela característica, né, do cargo, da função de presidente do Banco Central, mas cabe sim o convite. A gente está dialogando, inclusive, com o presidente Lira, ele pediu, né, um pouco mais de calma em relação a esse assunto e talvez esperando uma própria iniciativa do presidente do Banco Central, que poderia ir livremente até o Congresso, poderia chamar, né, os líderes, os partidos para ir até o Banco Central. Né? O diálogo tem que acontecer, o debate tem que ser feito com a serenidade que eu coloquei aqui, mas com a preocupação de quem está olhando e sabe a dor que o povo está sofrendo hoje no dia a dia do país. Então não tem uma data, mas eu espero que aconteça o quanto antes.
Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Volte sempre, até a próxima. Até mais, um abraço.